Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma ótima sexta-feira para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com a repercussão dessa vitória do Palmeiras contra o Ceará com um placar de 3-0 no agregado, 4-0. A mídia aí babando esse momento do Palmeiras na temporada e já começa a mudar o foco para o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. E vamos aí para o vídeo. Atenção para essa tela. O Estevão e a participação ontem. Mário Marra, me parece o Estevão jogando aí mais pelo lado esquerdo, ao contrário do que vinha acontecendo nessa temporada. Esses os dados do Data ESPN de ontem, Marra. Tinha até aquele debate, né, Bruno, da possibilidade dele jogar mais por dentro, porque por dentro ele poderia acionar os outros atacantes, mas a tela mostra muito claramente que ele não só joga menos na direita, como ele também joga na direita, no meio e pela esquerda. Ele se tornou um jogador, assim, o papel dele pode ser sempre jogar por ali. Pode, mas não era. E agora ele é um jogador que ele é utilizado pelo Abel de diversas formas e ele sempre acrescenta na direita, por dentro e muito ontem pela esquerda. Porque ontem, quando o Felipe Anderson se contunde, não é? Seria até natural já voltar o Estevão para a direita, mas o Abel coloca o Mike. E agora contra o Flamengo, tem Felipe Anderson ou não tem? Facundo volta para o time? Se voltar, o Estevão joga onde? Direita ou esquerda? Será que são os planos do Abel para tentar também confundir a cabeça de Felipe Luiz para esse duelo tático? Vinícius Nicoletti, você que tem todas as respostas do planeta? Muitas questões aí, vamos tentar desvendar. Mas o certo é que o Palmeiras terá dois desfalques importantes para esse confronto contra o Flamengo. O primeiro deles é o Richard Rios, que está suspenso. Curioso que ele ficou no banco de reservas, né? Mas o Lucas Evangelista já foi ganhando também aí ritmo de jogo para esse confronto contra o Flamengo. E o segundo desfalque é exatamente o Felipe Anderson, que saiu com uma contusão muscular aos 11 minutos do primeiro tempo, comecinho do jogo. E ele tem usado bastante o Mike. Aliás, nos treinamentos aqui, o Mike nem treina mais de lateral. É Giai e Marcos Rocha. E o Mike treina quase como um ponta já. São opções aí do técnico nessa função do Felipe Anderson. Pode ser o Alan, que também está retornando à equipe, foi preservado nesse jogo contra o Ceará. O Mike, então são algumas opções para jogar desse lado direito. Então, os dois desfalques, Richard Rios e o Felipe Anderson, que vai ser avaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que vai cumprir seu segundo jogo de suspensão pela expulsão na partida contra o São Paulo. Ele tomou o terceiro cartão amarelo e depois foi expulso, então ficou fora do jogo contra o Bragantino e agora contra o Flamengo. E dois jogadores que não foram relacionados para esse jogo contra o Ceará podem reaparecer na equipe. O Alan é um deles e o outro é o Rafael Veiga, que ficou fora com dores na região lombar, mas treinou normalmente quinta-feira, ontem e também nessa sexta-feira. O Palmeiras já fez o treinamento aqui na academia de futebol, então pode retornar, pelo menos ser relacionado para a equipe. A tendência, eu acredito aí, é o Paulinho voltando a ser titular na equipe do Palmeiras, com o Estevão de um lado, Vitor Roque na referência e o Paulinho retornando. Ele ficou no banco de reservas na partida contra o Ceará, depois de 2 jogos sem ser relacionado, jogou aí 15 minutos, mas está sendo preservado para jogos como esse, jogos grandes como esse confronto contra o Flamengo. Palmeiras chega no seu melhor momento na temporada, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se vencer o Flamengo, é a melhor sequência na temporada aí, antes do Mundial de Clubes, nas vésperas do Mundial de Clubes. É o líder do Campeonato Brasileiro, já classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas o Palmeiras não vence o Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, desses 8 anos, são 14 confrontos com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Diante desse retrospecto, quero deixar uma pergunta aí para o Bruno. Qual a sua melhor lembrança de Palmeiras e Flamengo em jogos de Campeonato Brasileiro? Vou citar um aqui, em 88, foi bem inesquecível. Vamos ver se você lembra. Em jogos de Campeonato Brasileiro, tem um pouco mais antigo, que é um de 78 ou 79, que o Palmeiras ganha do Flamengo no Maracanã 4-1. E é o jogo que leva o Tele para a seleção. Fui mais longe que você, Vinícius. Boa, tá vendo? Foi mais longe. Mas lembra de 88? Não lembro, não é da minha época esse. Gaúcho pegou 2 pênaltis. Verdade. E o Zé te quebra a perna, pegou né? pênalti. O Zé te quebra a perna, ele pegou o pênalti do Aldair
E do Zinho, nosso querido de 2 campeões do mundo, e o Flamengo era um timaço com Zico, Bebeto, Aldair, Zinho, era um timaço que era campeão da Copa União em 87, e o Palmeiras conseguiu essa vitória nos pênaltis contra o Flamengo, levava um ponto extra depois do empate de 1-1 no tempo normal. Jogo inesquecível para os palmeirenses. E o Gaúcho depois foi jogar no Flamengo. Vamos pro Flamengo, então? Esse momento flashback aqui no Sport Center para atuar. Tá chegando a hora do tchau, né? Talvez até logo, do Estevão pro Chelsea, quem sabe um dia, né? Estevão é titular do Palmeiras, esse a gente sabe. A Joana não consegue escalar os outros 10, mas esse ela acerta. Olha, eu diria que ele e o Facundo, tá? Você tá esquecendo do Facundo Torres. O Facundo é o que mais joga. Também, é verdade. E o Everton. E o Everton, é verdade. Agora, o resto, ele consegue... O Giai, ele tem o Rocha. O Rocha jogou pouco, né? O Rocha teve lesão. O Giai hoje é titular. Mas ontem, por exemplo, entrou o Mike, também fazendo essa dobra com o Giai. O que a gente pode dizer é o seguinte, tá? E palavras do Vitor Castanheira, inclusive, que foi quem deu a entrevista coletiva. Não, o Abel tava com pressa. Não, o Abel tinha a formatura da filha dele. Então, super compreensível, motivo fofo. E aí o Vitor falou... Lembra daquele discurso que o Abel, a gente está acostumado, né? São quase 5 anos de trabalho de Abel aqui no Brasil e no Palmeiras, e ele fala assim, olha, eu preciso de um elenco robusto para esse calendário difícil que o Palmeiras vai ter com a Super, eu ia falar Super Mundial, mas é Copa do Mundo de Clubes, o jeito certo de falar. Isso. Ele tem, pela primeira vez, 2 bons jogadores para cada posição, que é o sonho de qualquer treinador, né? É claro que tem o mérito do trabalho do Abel, de manter esse elenco motivado, mas, de fato, o elenco é muito bom. Por exemplo, eu sempre gosto de falar do banco de reservas do Palmeiras, né? Ontem, isso é uma outra coisa para debater com você, Lofredo. Você falava assim, comparando com inícios de trabalho, né? Não tem um padrão. O Palmeiras tem uma forma de jogar, base, e vai mudando as peças. Mas não quer dizer que ele, ao mudar as peças, também não tem um toque ali. Por exemplo, ontem... A gente viu o Lucas Evangelista com uma participação diferente, né? Ele coloca os 2 pontas no Piquerez e Felipe Anderson. Aí ele perde o Felipe Anderson, um ponto negativo, coloca o Mike com 9 minutos de jogo. Mas olha o banco do Palmeiras. Olha quem estava no banco. Rios, Emiliano Martinez, Facundo, Paulinho, Flaco Lopes, Luigi. Esses primeiros são titulares, certo? Ou não? Não. Mas então, gente, saber, esse é o meu ponto. Titular, né? Eu acho que tem uma base. Ponto. Tem uma base titular. E o Veiga titular. nem estava no banco, hein? O Veiga não estava no banco porque ele estava tá tratando uma lombalgia. E, pra você, eu demorei para perceber que o Veiga não estava no banco. Eu anotei e depois falei assim, depois de um tempo, com as substituições, eu falei, gente, o Veiga não está aqui. Então, para você ver como o elenco foi bem montado, a importância de você manter a base também, porque o Palmeiras perdeu os jogadores, mas vamos colocar na lista desses jogadores que saíram, quem realmente terminou o ano sendo de fato utilizado, né? Não, então... eu acho que assim, é difícil você fazer comparativo dos outros times com o Palmeiras sobre qualquer aspecto, de base estrutural, desenvolvimento de trabalho, enfim, porque esse é um trabalho que de jogadores da base. E é um trabalho que tem 5 anos. Quando você tem um trabalho que tem 5 anos, mas os jogadores que o Abel tinha em 2020 não são os mesmos que... Obviamente não são os mesmos, mas eles não são trocados de uma vez. Não saem 20 e entram 20. Vão saindo 3, entram outros 4. Vão sair mais 2, entram outros 3. E aí eles têm tempo para se desenvolver. O próprio Giai chegou no meio do ano passado. E aí eles vão se conhecendo, vão sendo inseridos em trabalho vencedor. Trabalho vencedor, trabalho estruturado, e aí você... Isso libera o técnico a fazer diversos experimentos. Porque ele tem tanta segurança naquilo que ele já tem, que ele pode experimentar uma coisa ou outra e, na percepção de que deu certo ou não deu certo, retornar para aquilo que ele já tem, porque ele já tem. E ele não é que ele já tem uma opção, ele já tem diversas opções, diversos esquemas táticos com os jogadores já sabendo como funciona. Então, assim, não dá para ter comparativo com outro clube. Qualquer técnico que tente fazer alguma coisa semelhante agora, se der muito certo, vai ter esse resultado daqui 5 anos. E não vai dar. Eu estava até pensando sinceramente, aqui, vai ser difícil. Estava até tentando refletir
Quais os técnicos que nós tivemos recentemente no futebol brasileiro com tanto tempo de trabalho? Mas Você vamos tem o lá. Renato Gaúcho no Grêmio, que é uma Tá. coisa à parte, mas assim... Mas fora não isso, perto disso, né? Não, a gente tá falando de 5º ano de trabalho. Só que a gente só tem... Sim, o trabalho do Abel, ele dura 5 anos porque ele dá certo semanalmente. Tá? Essa é que é a grande questão que os treinadores falam, precisa ter tempo de trabalho. Você tem que criar o seu tempo de trabalho. O Veloso não adianta, em qualquer trabalho é assim. Se pegar o Veloso para colocar aqui, vamos apresentar no Sport TV News. Aí no primeiro dia de apresentar o Sport TV News, você só faz bobagem. Vai ser difícil você vir para o segundo, mas vamos supor que você venha, porque no segundo você também só faz bobagem. E durante uma semana você passa fazendo bobagem e durante um mês você passa fazendo coisa errada. O seu trabalho não vai ter continuidade. Nem o seu aqui, nem o de nenhum técnico de futebol, nem o do faxineiro, nem o do porteiro, nem do motorista de ônibus, nem do vendedor da padaria. Ninguém. Ninguém. Né? Assim, você precisa, e isso que foi feito pelo Abel, você precisa desenvolver seu trabalho dia a dia, semanalmente, mensalmente, para que as pessoas tenham confiança de que você sabe fazer. Para o dia que você errar, para o mês que você não estiver indo bem, todo mundo olhar e falar assim, opa, essa pessoa sabe trabalhar. Tem lastro, né? Bom, basta dizer que ano passado o Abel passou sem conquistas, né? Pela primeira vez no Palmeiras. Ganhou o Paulista no começo do ano. Então, assim, eu preciso de tempo de trabalho. É verdade, precisa de tempo de trabalho. Mas demonstre no dia a dia, na semana, no mês, que você tem condição de fazer um bom trabalho. A minha comparação só é que você já matou. Primeiro, tempo de trabalho, né? Conhecimento do elenco. Terceira coisa, um elenco. Isso também ajuda, claro. Então, assim, eu sei que é difícil comparar os trabalhos. Daqui a pouco a gente vai falar da dificuldade do Santos, que aparentemente tem um problema, né? Com a montagem do elenco. Você muda de treinador e você não consegue resultado, melhora a defesa, o ataque piora, enfim, um cobertor curto danado por lá. E no caso do Corinthians, embora você tenha grandes nomes individuais, quando eles saem, aí você vê as deficiências do elenco. Né? Olha, para essa posição eu não tenho. Na lateral direita, por exemplo, é um problema. Na zaga mesmo, né? Não existe uma zaga titular, mas Gustavo Henrique está machucado. Existe uma dúvida de quem formaria a dupla aí com o André Ramalho. Em alguns momentos o André Ramalho saiu. Então, no Palmeiras, você vê que ele faz as trocas e ele consegue manter todo mundo motivado. E é um discurso antigo do Abel, né? Que não tem estrela, mas tem estrela. A gente tem... Olha os jogadores do Palmeiras. Ele tem Vitor Roque, estrela. Não, meu ponto é esse. Você Sempre tem teve. Paulinho no banco, né? Que ainda não... O Paulinho está um passo atrás dessa luta, mas até por a questão, né, de estar voltando de uma cirurgia. Então, existe um cuidado maior. E se pode ter esse cuidado maior. Não existe pressa. Você está vendo a imagem do Estevão, o palmeirense com certeza sente, né, uma nostalgia e um déjà vu, porque essa cena ela se repete. Então, a gente viu essa cena com o Endrick, um pouco mais para trás, mas não num passado muito distante, a despedida do Gabriel Jesus com o Palmeiras campeão brasileiro em 2016. Eu até estava nessa transmissão e eu lembro bem da declaração emocionada do Gabriel Jesus com esse título do Campeonato Brasileiro. Aliás, um protagonismo do Palmeiras, né, dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, vencendo ou não, tá ali disputando. Então, são cenas que se repetem, né, de um trabalho que começa com a gente vai falar daqui a pouco do que acontece politicamente com o Corinthians. Olha o oposto, né, quando você tem uma diretoria organizada, em que os processos são respeitados, né, há um investimento na base, há um cuidado em trabalhar esses nomes. Ainda que falte um pouquinho de paciência para a torcida de vez em quando, que parece inexplicável, né? Mas você lembra como começou o ano? O Abel muro brigando... pichado, não sei o Abel quê. tinha 2 times, né? Tinha o time A e o time B. E ele era muito criticado por estar fazendo esse rodízio. Tinha muita gente que criticava, colegas nossos criticavam, torcida criticava, mas era o método dele ali, justamente para chegar nesse ponto, né? De ter um time e conseguir fazer essa rodagem sem que a gente perceba qual é o time titular. Por isso que a gente sempre erra a escalação. A gente erra os relacionados, a gente erra tudo. Não, para escalar no Cartola, por exemplo, é impossível você saber quem vai ser o ataque do Palmeiras essa rodada. Dificílimo. Acho que é o ano mais difícil, né?
de você cravar, até porque o elenco está mais forte, permite que ele faça essa rodagem. Então, realmente é muito mais complicado. Agora, olha, esse ano talvez ele tenha o elenco dos sonhos dele. Até pelo número de peças e a capacidade técnica do Mais reserva, próxima, né, entre um né? e outro, então, a pra disparidade substituir o muito titular. grande em Isso. quem entra e quem sai ali. Mas quando ele chegou, ele certamente não tinha o elenco. Talvez ele não tivesse nem muito conhecimento sobre o elenco. Estava vindo de Portugal, na verdade da Grécia, né? E talvez ele não tivesse o conhecimento sobre o elenco e não fosse o elenco que ele mais queria. Aí ele olha e como é que eu vou trabalhar com esse elenco? Porque todos esses... A Joana falou do caso do Santos, e aí o caso do Santos é um caso à parte porque é um técnico que está querendo se inserir no mercado. Então ele tem que fazer concessões para que a carreira dele comece a andar. Ele tem que aceitar um trabalho difícil, embora seja no Santos, seja sempre atrativo, mas tem que aceitar um trabalho difícil porque ele precisa se inserir no mercado. Em outros clubes, quando o técnico entra, ele já olha o elenco e já sabe que o elenco não é aquilo que ele gostaria. E é bom lembrar que ele não chegou no meio de uma crise, né? Ele chegou com o Palmeiras também Campeão. Liderando O Abel chegou com o também Palmeiras campeão liderando a fase paulista. de grupos da Libertadores. Sim. O Luxemburgo lá e o Cebola deixaram... Então, se o Vanderlei Luxemburgo perde aquele título para o Corinthians, o Palmeiras foi campeão paulista, evitou o tetracampeonato do Corinthians, assim como o Corinthians fez agora com o Palmeiras. E foi no estádio do Palmeiras. Patrick de Paula bateu o último pênalti. Se o Vanderlei Luxemburgo perde aquele título, o Vanderlei Luxemburgo seria demitido ali. Não começaria o Campeonato Brasileiro. Talvez o nome não fosse o Abel. Aliás, o nome não era o Abel nem depois que o Vanderlei Luxemburgo foi demitido, né? Mas se chegou a esse nome, quem indicou nem imaginava, nem podia apostar, olha... Estou indicando um bom técnico para vocês, mas nem quem indicou... o maior técnico da história do Palmeiras. Nem quem indicou sabia o que ia dar. Mas o que eu quero dizer é que ele chegou e avaliou o elenco e desenvolveu o primeiro trabalho com um elenco que não era dele. E todos os técnicos têm essa missão. Então o técnico não pode reclamar disso também. Quando você foi contratado, eram esses jogadores. Você aceitou vir trabalhar com esses jogadores porque você imaginava que que fosse possível desenvolver um trabalho com esses jogadores. Aí depois dá o passo 2. Só para a gente, antes da gente mudar de assunto aqui, calendário do Estevão para a despedida do Palmeiras. Vai pegar o Flamengo no domingo. No meio de semana tem o Sport em Cristal. E no próximo final de semana tem o Cruzeiro no Mineirão. Curiosamente, o clube que ele fez base, né? Vai ser o clube da despedida dele no Brasil e depois Copa do Mundo. Uma base bem jovem, né? Bem jovem, né? Porque... Depois foi pro Palmeiras. Mas esse é o calendário do Estevão até dar o adeus para o Palmeiras. Esse é o calendário do Palmeiras. Isso. Exatamente. Que o vai ser do Estevão em todos. Mas assim, isso é uma coisa que a gente estava comentando ontem, né? O Abel não vai ser estraga-prazeres também. Ele sabe dessa contagem regressiva, ele sabe da importância dessa despedida com a torcida. Ontem o ticket médio do ingresso foi mais barato e a gente viu o estádio mais cheio também. Ou seja, a torcida está voltando. Aquela característica, né? Aquele ambiente do Allianz com 41 mil torcedores está voltando. E eu ia falar que no começo do ano tinha até uma briga do Abel com a torcida. Olha, quando gritaram é campeão lá, para o Botafogo, e ele falou, vocês não fazem isso para mim. Lembram disso? Então parece que o começo de ano, e aí perde para o maior rival do Campeonato Paulista, então parecia que estava tudo muito difícil. Você vê como isso tudo ficou no passado e hoje... que o ano só começou em maio também para o Palmeiras. Não, meu ponto é, o começo, sempre, por incrível que pareça... por melhor que seja o trabalho do Abel, tinha torcedor insatisfeito. Essa é a coisa que eu não consigo entender. E vou trazer mais algumas informações do Palmeiras. Estou trazendo uma matéria do GE.com falando sobre Maurício, né? Maurício vira motorzinho no Palmeiras e acirra briga por vaga antes do Mundial de Clubes. Titular contra o Ceará, Meia terminou como líder em passes certos e foi um dos destaques na classificação do Palmeiras para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Maurício não marcou contra o Ceará, mas terminou como um dos destaques do Palmeiras na vitória por 3-0, que garantiu a sua vaga nas oitavas de finais. Escalado como titular na meia-direita, o camisa 18 foi o motorzinho da equipe no confronto e terminou como líder de passes certos no Allianz Parque, 41. O número tem ainda mais relevância, pois normalmente os jogadores com mais toque na bola são da defesa. Maurício ainda teve 2 finalizações, um desarme e sofreu uma falta durante o jogo. Depois de começar o ano em alta, onde vinha sendo dos destaques do time na temporada,
o jogador que ficou 2 meses fora por uma cirurgia no ombro em fevereiro. Até se machucar, Maurício tinha 8 jogos, todos como titular, 5 gols e 1 assistência. Uma lesão no ombro logo no início do clássico contra o São Paulo na fase de grupos do Paulistão o fez parar por esse período. Desde o seu retorno, o camisa 18 fez mais 9 partidas, sendo esta a terceira desde o início. Ele fez gols contra o Bolívar, Bragantino e deu uma assistência no outro jogo diante dos bolivianos também. Porém, o Verdão agora joga de forma diferente ao que foi no Paulistão, e ele tem se colocado como opção para uma vaga, que logo estará aberta, que é com a saída de Estevão. Contra o Ceará, sua presença fez o posicionamento mudar para a esquerda, com liberdade para se movimentar. Capaz de jogar nos dois lados do ataque e também na armação, o ex-jogador do Internacional aumenta o leque de opções para Abel Ferreira há pouco mais de 20 dias para sua estreia no Mundial de Clubes. Ele hoje compete especialmente com Facundo Torres e Paulinho para entrar no 11 ideal. O uruguaio foi titular na maior parte da temporada, mas tem sido poupado recentemente por controle de carga, de olho já no Mundial. Há ainda Rafael Veiga para o setor, um dos jogadores mais importantes do século para o Verdão. O meia também lesionou o ombro e desde então está mais atrás na disputa por uma vaga nos 11 ideais. Enfim, essas são as últimas informações aí do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!